Fala galera, eu recentemente, os meus canais no YouTube foram desativados, eu estarei fazendo lives na Kick TV, então para quem já estava acostumado, que gostava de ver as lives, elas ocorrerão normalmente por lá, perfeito? A Kick é uma plataforma nova de streaming aí, parecida com a Twitch TV, é uma plataforma bem intuitiva, bem fácil de usar, você pode logar com a sua conta Google mesmo, então vai lá. Eu estou deixando os links aí na descrição para vocês, o link do meu Telegram, o link de LivePix para doações para quem quiser doar, e para quem quiser curtir as lives, lá vai ser a nova casa aí, perfeito? Então, siga lá, conto com a ajuda de todos vocês, é isso daí. Vamos pro vídeo. 3 horas de atraso, a prova do concurso público começou. Os candidatos tentavam fazer o percurso de 60 metros carregando o saco de cimento de 50 quilos. Teve gente que desistiu mesmo sabendo que seria desclassificado. Esta senhora não aguentou o peso. Esta outra completou o percurso, mas saiu chorando. Foi amparada pelos familiares. Humilhante, né? Mas eu acho que isso daí não deveria fazer. O edital do concurso descreve as funções que vão ser exercidas pelo ajudante geral. Auxiliar nos serviços de armazenagem de materiais leves e pesados, tais como cal, cimento, areia, tijolos e outros. Outro trecho mostra que o objetivo da prova prática é saber a capacidade e agilidade do candidato dentro das atribuições inerentes ao cargo. Em um anexo do edital, era explicado como seria a prova prática e a pontuação aplicada de acordo com o tempo que o candidato fizesse. Para quem assistiu ou fez o teste, a sensação de indignação era a mesma. Eu acho a falta de consideração com as mulheres aí. É muito falta de respeito dar sacos de cimento para elas carregar. A gente não vai conseguir carregar, a gente faz tudo. Somos muito inteligentes. Então eles estão fazendo isso aí, ó. Você acha um abuso isso? Claro que é um abuso, isso aí tem que dar processo, isso aí, ó. Indenização para as mulheres. Indenização é a melhor. Galera, a primeira vez que eu peguei esse vídeo aí, um inscrito me mandou. O Ricardo Tomé já fez um vídeo sobre o assunto, mas eu tenho uma experiência legal sobre algo parecido com isso. Não era uma prova prática para ajudante geral, mas a gente passava por algumas situações que realmente eu acho que mulher nenhuma gostaria. Então acho que vai ser legal compartilhar com vocês. Mas vamos falar sobre o vídeo em si. O final aí já é uma piada pronta, né? A mulher falando que elas fazem tudo e como elas são muito inteligentes, ela deu a entender que o organizador da prova colocou aí o cimento para elas carregarem, simplesmente para escolher os homens e descartarem as mulheres, né? Porque segundo ela, a mulher não vai conseguir carregar o saco de cimento. É óbvio que numa situação normal, uma mulher não vai mesmo conseguir carregar um saco de cimento, até porque elas não estão acostumadas com isso, mas se elas treinassem um pouco e dessem uma enrijecida nas pernas e no abdômen, né? Essas provas costumam vir com bastante antecedência, né? O edital. Então, se elas tivessem simplesmente feito alguns exercícios de fortalecimento no tempo que elas tinham, elas conseguiriam carregar esse cimento aí tranquilamente, sem chororô, sem passar mal, nem nada disso. Mas parece que elas não leram o edital, né? Eu assisti essa matéria completa e eu vou falar com vocês, cara. É bizarro. O organizador da prova, né? Se eu não me engano, o cara lá da prefeitura, ele ficou assim, até meio atônito, sem saber o que falar, né? Tomando cuidado para não ter alguma represária do próprio repórter que estava perguntando para ele, mas ele ficou incrédulo, porque realmente é uma prova que já estava escrito ali, né? Que ela ia ter que carregar cimento, areia, porque ajudante geral vai ajudar em obra, vai ajudar num monte de coisa, isso que ele falou. Poxa vida, a prova foi exatamente feita para tirar um gap que a prefeitura tinha de funcionários, né? Porque precisava fazer recapeamento, precisava fazer reparos nas rodovias, nas calçadas. Se o pessoal que ele contratar não conseguir carregar um saco de cimento, aí realmente complica, né? Aí a prova perde o sentido, porque se é para contratar funcionários justamente porque eles estão precisando fazer esse tipo de serviço, eles vão contratar pessoas que não conseguem fazer isso? Complicadíssimo. E querendo ou não, galera, mulher é mais difícil sim de carregar isso, mas como eu disse, eu conheço algumas mulheres, né, que conseguiriam carregar isso tranquilamente, tá? Era só treinar um pouco, melhorar um pouco a resistência física que elas conseguiriam sim passar nessa prova. E no dia a dia ali, elas não iriam carregar saco de cimento.
Todo mundo sabe como é que é obra em prefeitura, cara. Os caras passam mais tempo arrumando problema e embargando a obra do que trabalhando realmente. É por isso que demora demais uma obra pública no Brasil. Prefeitura, então, tranquilo, tranquilo. E eu queria dar uma dica aí para essa senhora que disse que é muito inteligente. Vai fazer uma prova da PF, pô, da PRF, sei lá, entra na faculdade, cursar medicina e tal. Essa senhora é muito inteligente. Não tem sentido fazer uma prova para auxiliar geral de prefeitura, né? Isso aí não tem cabimento. Foi mais uma lacração dessa senhora do que qualquer outra coisa, cara. E teve uma moça também na prova lá que disse que deveria dar indenização para as mulheres e, pasmem vocês, algumas delas conseguiram. Essa matéria é um pouco antiga, de 2013, tem atualizações dela de 2017, 2018. Teve algumas mulheres que realmente conseguiram ser indenizadas por algo que já estava escrito no edital da prova. Olha só, hein? Tá aí um privilégio feminino, cara. Teve até um homem aí que falou que não poderia, as mulheres não podem carregar isso e tal. É um marginal, né? Tá lá, no edital, as mulheres quiseram participar, problema. Elas não leram o edital ou acharam que a prova para ela ia ser mais leve, né? Como é da polícia, até do corpo de bombeiros, né? Imagina uma mulher dessa fazendo a prova do corpo de bombeiros, porque mesmo sendo mulheres, pelo menos uma barrinha ela ia ter que conseguir fazer. E isso barra para quem tenta fazer, né, meus amigos? Sabe que é um exercício um pouco mais avançado. Não é fácil realmente você se puxar. E esse vídeo mostra também, pessoal, que o discurso feminista, aquela coisa linda de que as mulheres são plenamente capazes de fazer tudo que o homem faz, cai por terra quando vem a realidade. É por isso que eu falo muito para vocês, cara. Não fiquem teorizando coisas demais, não. Vão para a prática, né? Nada melhor do que uma dose de realidade e prática para todos os seus sonhos e todos os seus pensamentos teóricos caírem por terra, não é isso? Na hora que elas sentiram ali o peso do saco de cimento pressionando as pernas dela, a coluna dela, só o que elas poderiam fazer foi o que elas fizeram, né? Reclamaram e choraram aí, porque, infelizmente, né, o mundo real não tem como você beber e não ficar bêbado. Não tem como você não fazer nenhum tipo de exercício físico para fortalecer o seu corpo e conseguir carregar um saco de cimento. Eu conheço homens aqui na minha rua, principalmente, que eles conseguem carregar 2. E eu nunca consegui. Mas um, carrego tranquilo. Eu já fui servente de pedreiro, faço academia, malho bastante, né? Na época que eu trabalhava até com isso, a minha mão era tão grossa que parecia até casco de jacaré, ficava difícil até para descabelar o palhaço, né? Você esfolava a cabeça do menino, mas é a vida, cara. Enfim, esqueçam isso. E agora eu vou comentar para vocês a experiência que eu tive. Uma vez aqui na minha cidade, eu me cadastrei para fazer uma prova de operador de estação de tratamento de esgoto. Se algum de vocês já tiverem feito essa prova, deixem aí nos comentários a experiência de vocês. E a prova até que era bem simples, mas tinha uma parte que a gente tinha que recolher o lodo, né, que ficava nos filtros ali, atravessar aquilo num certo circuito, né, no carrinho de pedreiro mesmo, e esparramar aquilo num amontoado de lodo que tinha ali, que estava no sol secando, né? E, meu amigo, o cheiro daquilo era terrível, bicho. A gente colocava só um avental e eu, como era meio sem noção na época e só ando de chinelo, eu fui fazer essa prova de bermuda e chinelo. Os caras quiseram me desclassificar na hora, mas como não estava nada no edital especificando isso, né? Eles acabaram deixando eu fazer. Aí eu fui lá, meu amigo, peguei a pá, enchi aquele monte de lodo que é bosta misturada com gordura, é o excremento humano realmente ali numa massa, né? Jogava aquilo no carrinho, andava com aquilo, subia uma rampa e depois jogava aquilo no amontoado. Mas como era um calor infernal, aqui na minha cidade faz muito calor, a gente terminava aquilo pingando suor. E só tinham 2 mulheres lá, né, nessa prova. E as 2 mulheres arrumaram problemas lá. Uma deixou o carrinho cair na hora que passou na rampa e aí arrumou uma choradeira danada e tal. Aí no final, a última prova, a gente tinha que puxar um balde lá de dentro assim do filtro e jogar aquele resto de lodo que tinha fora. No fim das contas, quem passou foi um outro cara lá, porque eu passei na prova prática também, mas como eu tinha tirado uma nota inferior em português, não consegui passar. As 2 mulheres ficaram em último, saíram reclamando, mas no fim das contas, não dá em nada, porque se você quer realmente o serviço bem feito, você tem que estar disposto a se sujar, meus amigos.
Daí um bom motivo também porque os homens são necessários nessa sociedade que a gente vive, né? Máquinas são muito boas, mas o Brasil é um país complicado. Existem muitos lugares, principalmente periféricos, em que uma máquina não vai conseguir fazer o serviço, e aí a força braçal dos homens é muito bem-vinda, né? Então, esqueçam o discurso dos playboys aí de São Paulo e das influências, porque elas nunca pegaram no pesado e nunca viram como é a realidade nua e crua. Porque quando a realidade se impõe, quando você realmente precisa usar esse corpinho que Deus te deu para alguma coisa útil, o sonho acaba, o leite azeda e a fralda fica recheada. É isso, valeu, fui, sigam o canal e ative o sininho.